Olá! Hoje a gente vai desvendar de vez um daqueles tópicos que costumam dar um nó na cabeça de muita gente: os pronomes demonstrativos. Pode acreditar, dominar o uso de este, esse e aquele faz toda a diferença para uma comunicação mais clara e, claro, para garantir aquela nota alta nas provas. E a resposta é um sonoro sim. Sabe, no português, a escolha entre palavras que parecem quase iguais, como este e esse, não é só detalhe, não. É uma questão de precisão. Num texto, e principalmente num concurso, essa escolha pode mudar completamente o sentido do que está sendo dito e ser o ponto-chave para acertar ou errar uma questão. Beleza. Então, qual vai ser nosso roteiro hoje? É bem direto. A gente começa com o básico, o que são os demonstrativos. Depois, a gente passa para as regras de espaço e tempo. Em seguida, vamos para a coesão textual, que é a parte crucial. Aí a gente aborda aquele caso especial da crase e, para fechar com chave de ouro, testamos tudo com algumas questões práticas. Então vamos lá, começando pela base. Afinal, para usar bem uma ferramenta, a gente precisa primeiro entender o que ela é e para que serve, certo? É bom pensar nos pronomes demonstrativos como se fossem ponteiros, sabe? São aquelas palavrinhas que a gente usa para indicar, para apontar para alguma coisa. Elas dão o contexto de localização, seja uma localização física, no tempo, ou até mesmo dentro da estrutura de uma frase. E o nosso foco aqui vai ser nesse trio de ouro: este, esse e aquele. Claro, junto com todas as suas variações de gênero, de número e também as formas neutras isto, isso e aquilo. São eles que formam a base de todo esse sistema. Certo, agora vamos ver como isso funciona na prática. Como é que a gente usa esses pronomes para falar da posição das coisas no espaço e no tempo? Olha, a regra do espaço é a mais fácil de pegar, é bem intuitiva mesmo. A gente usa este para o que está perto de quem fala, tipo, este microfone aqui comigo. Usa esse para o que está perto de quem está ouvindo, essa sua caneta aí. E aquele para o que está longe dos dois, aquele quadro lá na parede. Simples, né? Para falar do tempo, a lógica é bem parecida, viu? Este se refere ao tempo presente, o agora. Esta semana, este ano que estamos vivendo. Esse já fala de um passado ou futuro próximo. Esse fim de semana que passou. E o aquele nos joga lá para um passado distante, bem remoto. Naquele tempo, nos anos 90. Agora, atenção! Chegamos no ponto que é sem dúvida o mais importante para uma boa escrita e o mais cobrado em provas: o uso dos demonstrativos para amarrar as ideias dentro de um texto. Então, a grande sacada aqui é a seguinte: este e suas variações apontam para frente no texto, eles meio que anunciam algo que ainda vai ser dito. Por exemplo, o meu objetivo é este: passar no concurso. Já o esse e suas variações, eles olham para trás, retomam algo que já foi mencionado. Passar no concurso, este é o meu objetivo. Ok, vamos complicar só um pouquinho. Dá uma olhada nessa frase. Aqui a gente tem dois elementos sendo apresentados: paciência e disciplina. Logo depois, os pronomes esta e aquela são usados para falar deles. A pergunta é: qual pronome se refere a qual pilar? E é exatamente aqui que o bicho pega, onde muita gente boa acaba escorregando. A ordem das palavras importa muito e tem uma regra bem clara para não criar confusão. Se a gente faz a associação errada, a interpretação do texto vai por água abaixo. Mas calma, a regra para não errar é bem simples. Funciona assim: quando a gente tem dois elementos, usamos este para falar do termo que foi dito por último, ou seja, o que está mais próximo da gente no texto. E usamos aquele para falar do termo que foi citado primeiro, o mais distante. E olha só como fica perfeito quando a gente aplica a regra. Na nossa frase, disciplina é o termo mais próximo, o último que foi citado. Por isso, a gente usa esta. Já paciência é o termo mais distante, o primeiro a ser citado. Então usamos aquela. Pronto, a referência fica cristalina, sem nenhuma dúvida. Beleza, vamos em frente. Agora a gente vai ver um caso especial que junta os demonstrativos com outra estrela da gramática portuguesa: a crase. A lógica aqui é super direta, não tem mistério. Se um verbo ou um nome na frase pede a preposição a, e logo depois vem um dos pronomes aquele, aquela ou aquilo que começam com a, acontece uma fusão. Essa junção dos dois as é o que a gente marca com acento grave, o famoso sinal da crase. Para ficar bem claro, olha só esse exemplo. O verbo obedecer. Quem obedece, obedece a
alguma coisa, certo? Então ele pede a preposição a. Se a gente junta essa preposição a com o pronome aquele, o resultado só pode ser aquele com crase. Bom, a gente já viu a teoria toda. E qual o melhor jeito de ver se o conteúdo ficou mesmo? Praticando, né? Então, bora para um teste rápido. Vamos lá, primeira questão na tela. Presta atenção nos termos ética e eficiência. Analisem bem as lacunas e pensem qual pronome preenche cada uma delas do jeito certo, seguindo as regras de coesão que a gente acabou de ver. E a resposta certa é a letra D. Mas por quê? Vamos destrinchar isso. A primeira lacuna fala da eficiência, que é o termo mais próximo, então usamos esta. A segunda fala da ética, o termo mais distante, então usamos aquela. E a terceira volta a focar na eficiência, por isso, de novo, esta. Bora para a segunda? Agora o foco é na crase. Em qual dessas alternativas o uso da crase com o pronome demonstrativo está certinho? A correta aqui é a letra D. A explicação é simples. O adjetivo relativas pede a preposição a, porque alguma coisa é sempre relativa a outra. Quando a gente junta essa preposição a com o pronome aquelas, o resultado é aquelas, com acento grave. Nas outras opções, a regra não foi aplicada corretamente. Ufa! Para a gente amarrar tudo isso, vamos a um resumão essencial. Este é sobre o aqui, o agora e o que vem depois. Esse é sobre o aí, um passado recente e o que já foi dito. E aquele é sobre o que está lá longe, o passado remoto e o primeiro de 2 itens que foram citados. Agora que tudo isso está mais claro, fica aquela pulguinha atrás da orelha, né? Em que outras áreas do conhecimento ou até da vida uma única palavrinha, escolhida com cuidado, tem o poder de mudar tudo? Fica aí a reflexão.